chuteira, uniforme a mais. Mas como assim chuteira, uniforme a mais? Eu vou explicar tudo para vocês. Tem também a informação do time. De La Cruz treinou, mas vai ser relacionado. E o Alexandro, que foi desfalque nos últimos 2 treinamentos do Flamengo. Tem também Gerson. A gente vai fazer um comentário sobre o Gerson, algo que eu tenho reparado nos vídeos que o Flamengo anda divulgando nas redes sociais. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Vamos falar de Flamengo? Olha, eu tenho reparado, a gente divulga muito os vídeos, os materiais, inclusive, parabéns novamente para a comunicação do Flamengo, os materiais muito bons, e a gente tem divulgado e eu tenho acompanhado. Um fato me chama a atenção, o Gerson, que vocês sabem, já aceitou a proposta do Zenit, vai deixar o Flamengo após essa competição. Ele é o capitão do grupo e ele é um cara que sempre parou para tirar foto com torcida nas viagens do Flamengo. Agora, depois dessa confusão toda, depois que a gente trouxe as informações dos outros colegas também, que ele aceitou a proposta e vai deixar o Flamengo, ele não tem parado para falar com os torcedores, para tirar foto, passa de fone, inclusive fone com fio. Confesso que queria ter um, porque para mim era bem melhor esse fone com fio, não vou negar para vocês não. Ele passa, não fala com ninguém. Vejo até alguns torcedores criticando nas redes sociais. O Gerson tá com uma marra absurda e na boa, eu há de concordar com isso, porque por que não falar, cara? Eu não vejo ninguém criticando pessoalmente lá, xingando o Gerson. Se alguém tivesse xingando o Gerson, eu ia entender o jogador não falar. Obviamente, o cara está sendo xingado, vai parar para falar por quê. Mas nesse caso não. Alguns torcedores ali que não têm oportunidade de ver o Flamengo por perto, que moram lá nos Estados Unidos ou até mesmo viajaram para os Estados Unidos para acompanhar o grupo, custava ele tirar uma foto. Enfim, alô Gerson, abre a mente aí. Você está vivendo seus últimos dias de Flamengo, porque se fosse mentira você já viria a público falar, o seu pai também, que é o seu representante. Vocês sabem que é verdade, que vocês aceitaram a proposta do Zenit. Agora, custava dar a moral para os torcedores que estão acompanhando o Flamengo de perto nos Estados Unidos? Eu não vejo nenhum problema nisso. E por falar nisso, uma curiosidade, os hotéis de Flamengo e Esperance, lá na Filadélfia, a distância é bem pequena, cara. Fica 150 metros um do outro. Os torcedores de Flamengo e Esperança estão se encontrando lá. Inclusive, algumas pessoas me mandam, falam, cara, os torcedores da Esperança são gente boa demais, querem trocar camisa e tal, não sei o quê. Então, bacana demais esse clima que tá rolando entre as duas torcidas. E por falar em viagem, uma curiosidade aqui, eu tava lendo a matéria do GE, bagagem do Flamengo, cerca de 3 toneladas entre materiais esportivos e itens de recuperação, tecnologia, que é análise de desempenho, comunicação, infraestrutura e até mesmo alimentação. Entre os itens de comida levados pela delegação para as refeições estão farofa, feijão, goiabada e doce de leite, que são difíceis de se encontrar nos Estados Unidos. Nas malas de material esportivo, o clube precisou levar mais quantidade de uniformes de treino que o normal. O motivo, os treinamentos de véspera das partidas são responsabilidade da FIFA e a entidade não permite a exibição de todos os patrocinadores na camisa. Portanto, foi uma leva maior com todas as marcas. Bet, BRB, Texaco, Shopee e Assist Card, e uma menor só com patrocínio master e nas mangas. O clube também preferiu pecar pelo excesso e levou 150 pares de chuteiras para um elenco que tem 31 jogadores. A quantidade é equivalente a quase 5 pares para cada um. A delegação rubro-negra nos Estados Unidos é composta por 78 pessoas, incluindo atletas, membros da comissão técnica e profissionais de outros setores. Apesar do peso, a bagagem pôde seguir direto do Rio de Janeiro para Atlantic City, porque o clube viajou em voo fretado. Inclusive, isso precisa ser dito. O avião e a empresa que o Flamengo utilizou são as mesmas de Fluminense e Palmeiras, tá? Foram tantas caixas que os jogadores e funcionários foram liberados para seguirem para o hotel e só mais tarde as malas foram entregues. José Boto falou sobre isso. A logística que utilizamos é de um clube top. Desde o avião, em que todos os lugares eram lugares que os jogadores puderam descansar. Os hotéis são inscritos pela FIFA. Tem todas as condições para que um clube top tenha necessidade. O Real Madrid e o Bayern não vão ter coisas melhores do que nós temos. Não será pela logística que o Flamengo não terá um bom rendimento, disse aí José Buto em uma entrevista coletiva recentemente. E por falar em uniforme, galera, os uniformes de Flamengo e Esperance estão definidos pela FIFA para a partida dessa segunda-feira, tá? O Flamengo, para quem gosta de saber, aí vai jogar camisa rubro-negra tradicional, short preto e meião rubro-negro.
Particularmente, essa para mim é a melhor combinação de uniforme do Flamengo. Eu não sei o que vocês acham. E o goleiro Rossi, o Matheus Cunha, caso ele entre, será uniforme amarelo. O Esperance vai jogar de branco e verde, tá? Linha vertical, branco, verde, short branco e meião branco. E os goleiros de laranja, pelo menos assim está definido pela FIFA. E por falar em treino, o Flamengo finalizou a preparação, teve o último treino antes dessa estreia nesse domingo, e o último treino contou com todo mundo em campo, inclusive De La Cruz de chuteiro. O Flamengo divulgou a imagem do jogador. Daqui a pouco, em breve, nas próximas horas, Felipe Luiz vai dar uma entrevista coletiva e terá a zona mista de Léo Pereira, João Vitor e Everton Cebolinha. Então no próximo vídeo eu vou trazer declarações desses profissionais do Flamengo, tanto o técnico Felipe Luiz e os 3 jogadores citados. Alexandro, segundo a ESPN, dificilmente jogará contra o Esperance. O jogador não tem lesão, mas está com fadiga nas 2 coxas devido a várias partidas seguidas com Flamengo e Seleção Brasileira. Eu trouxe um recorte dele recentemente, galera. Em exatamente 30 dias, do dia 10 de maio ao dia 10 de junho, para quem não viu esse vídeo, vou repetir. O Alexandre jogou 8 partidas em 30 dias. Ele foi titular nas 8, em 6 ficou 90 minutos em campo e nas outras 2 foi substituído nos minutos finais. E jogando essa quantidade toda em alto nível, porque ele vem jogando muita bola. Para mim, não será nenhuma surpresa se o Alexandre ficar no banco de reservas. Por quê? Ele estava com a seleção brasileira e quando ele retornou ao Flamengo, ele só fez, de 4 treinos, ele fez 2. Então, não será nenhum absurdo se o Ayrton Lucas começar essa partida no time titular. Gonzalo Plata provavelmente relacionado. Jorginho será relacionado e tem chance de ser titular na vaga do De La Cruz. Nossa, olha esse meio de campo. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Com todo respeito, é meio de campo nível Europa, gente. Nível Europa. O Pulgar estava na Europa até chegar ao Flamengo. Arrascaeta só não foi para a Europa por uma escolha de carreira dele e tá tudo bem. Ele hoje tem no Flamengo tudo que a Europa pode entregar para ele. E o Jorginho estava na Europa até agora. Destaque absurdo na Europa. Então, é um meio de campo de respeito do Flamengo se esse meio de campo for escalado para pegar o Esperance nessa segunda-feira. Bom, galera, vamos lá. Eu estou preparando um material aí sobre o Esperance, o time da Tunísia, que o Flamengo vai pegar na segunda-feira, na estreia nessa Copa do Mundo de Clubes. Só vou trazer um aperitivo para vocês, tá? Os atacantes, tem 2 atacantes brasileiros que são destaque do Esperance. Os atacantes Ian Sassi, que inclusive passou pelo futebol carioca, jogou pelo Vasco da Gama, uma curta passagem, e Rodrigo Rodrigues, passou pelo Londrina, vários clubes brasileiros, são destaques do Esperance, rival do Flamengo na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Ian Sassi, na temporada 2024-2025, tem 38 jogos e 15 gols marcados. Já Rodrigo Rodrigues possui 5 gols em 19 jogos. Ambos são a esperança do técnico para conseguir um bom resultado contra o Flamengo. Eu vou fazer um vídeo sobre o Esperance, trazendo todos os detalhes sobre essa equipe que pouca gente aqui do futebol brasileiro conhece. Galera, prestem atenção, não será fácil como muita gente está imaginando. Cuidado para vocês não terem um choque de realidade. Só vamos pegar um recorte, eu falei até isso no SBT. Nós brasileiros, a gente está mais perto, na verdade, os times desses países exóticos, eles estão mais perto de nós brasileiros do que nós brasileiros dos europeus. É isso, pega o recorte, a última vez que um brasileiro ganhou de um europeu na final de clubes foi o Corinthians, 2012, 2013. De lá para cá, olha quantas vezes os brasileiros foram derrotados ainda na semifinal do Intercontinental, digamos assim. Por conta disso, tem a globalização no futebol. Os clubes estão evoluindo. E o futebol brasileiro, teoricamente, ficou para trás num determinado momento. Então, cuidado, porque não será fácil para nenhum clube brasileiro. Nem para o Palmeiras, que teoricamente está no grupo mais fácil. Sobre o campo e bola, hoje teve treino, o penúltimo treino antes dessa estreia na competição. Plata, 100% reintegrado ao grupo, fica à disposição, provavelmente será relacionado na segunda-feira. Já De La Cruz, como a gente já havia dito, está fora do jogo de segunda. Ele novamente não treinou com o grupo, ele até foi a campo, mas fez trabalhos individualizados com a preparação física, está fora do jogo de segunda, está sendo preparado, quem sabe, para o jogo do dia 20 contra o Chelsea, que, repito, é o jogo mais difícil do Flamengo nessa fase de grupos. E o Flamengo está nos Estados Unidos, mas não está deixando de lado alguns assuntos importantes. Por exemplo, a renovação no Varela. E como a gente já havia dito que o empresário do jogador não conseguiu viajar ao Rio de Janeiro, Brasil, por conta de um problema sério de saúde,
E como ele já teria que ir aos Estados Unidos para acompanhar de perto o Enzo, jogador do Chelsea, que também é dele, ele vai se reunir com o Flamengo para definir a renovação de contrato do Varela. Então, o Flamengo vai se reunir com a agente dele. Confesso para vocês que eu não sei o dia, quando será, senão eu até falaria para vocês, mas existe sim essa reunião marcada para fechar a renovação de contrato do Varela e eu vou informando vocês aqui. E por falar nisso, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, ele concedeu uma boa entrevista ao jornal o Globo e falou sobre alguns assuntos importantes. Eu vou trazer aqui os que eu mais gostei. Ele viu acerto na contratação do Juninho e também do Danilo, dois jogadores que foram contratados na janela do começo do ano. Abre aspas para José Boto. O balanço do Juninho e do Danilo é positivo, pois eles cumpriram o que esperávamos deles. Muito por conta do Danilo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira fazem uma temporada excelente. E o Juninho veio para ser o segundo avançado, atrás do Bruno Henrique, enquanto o Pedro não voltava. Cumpriu bem. Está em adaptação a uma realidade diferente da sua carreira, e isso leva tempo. O perfil que visamos agora é de jogadores que sirvam qualidade técnica ao Flamengo, mas realmente a parte física é muito importante. Outra declaração importante em cima disso, de ter paciência, ele falou sobre o Alexandro, que na verdade agora é chamado de Alex, o zagueiro que estava com a seleção brasileira, convocado por Ancelotti. Ele falou o seguinte, abre aspas, Alexandro foi um jogador que esteve no Brasil, inclusive passou pela base do Flamengo, tá? Ninguém quis e chegou à seleção brasileira. Isso prova que muitas vezes o que falta aqui é um pouco de paciência. Eu até concordo com ele em relação a isso, mas, assim, não é todo jogador que passa pela categoria de base que dá certo, como foi o Alexandre. Há erros e acertos, mas eu concordo com ele que falta muita paciência no futebol brasileiro, sobretudo com jogadores que são oriundos da categoria de base dos respectivos clubes. Reparem só, cara. Por exemplo, Flamengo. Eu vi o Lohan sendo vaiado, assim, de uma forma totalmente injusta no Maracanã. Tô pegando um exemplo aqui que me veio à cabeça rapidamente, tá? E sobre contratações, o José Boto falou: pouca gente sabe quem são os jogadores com quem o Flamengo negocia. Só eu, o treinador e o presidente. Do lado de lá dos atletas, quando vaza alguma coisa, deixo logo de fazer a negociação. Fecha aspas. Se for assim, ele vai ter que deixar de fazer negociação com o Noah, o suíço, que vazou, e também com o Carrascal, que também vazou. Tudo no lado da imprensa internacional. Aí eu não sei quem vazou, eu seria leviano da minha parte dizer quem vazou. O Flamengo fechou, nesses últimos dias aí, a saída de 2 jogadores, tá? Vocês lembram do Zé Wellington, aquele lateral esquerdo, sub-20 do Flamengo? Bateu a idade, chegou ao profissional. Esse ano, inclusive, jogou 4 partidas no Campeonato Carioca, quando o Campeonato Carioca estava sendo jogado pelo Flamengo com a garotada. Então, ele estava afastado, treinando com o Pablo, treinando com outros jogadores que não estavam nos planos do técnico Felipe Luiz. O Flamengo conseguiu acertar hoje a saída dele para o KF Egnatia, da Albânia, time que joga até a Champions, tá? E essa informação a gente trouxe em primeira mão lá nas outras redes sociais. Inclusive, fica o convite, quem não me segue no Twitter e no Instagram, tá perdendo tempo, porque eu publico, obviamente, tudo primeiro lá, para depois conseguir gravar um vídeo aqui. E o acordo que o Flamengo fez com esse clube da Albânia é o seguinte: o clube da Albânia fica com 70% dos direitos econômicos e o Flamengo mantém 30% dos direitos econômicos do lateral esquerdo de 21 anos. Eu achei uma boa, ele ia sair de graça no fim do ano. O Flamengo pelo menos fica com um percentual dele de uma venda futura. E eu tenho certeza que futuramente ele será vendido. E aí a gente entra naquela história: da onde vem o dinheiro do Flamengo? Porque o Flamengo, cara, ele revela muitos jogadores. E nem todos serão aproveitados ou serão destaques, como alguns exemplos de Vinícius Júnior, enfim, vocês já sabem muito bem sobre isso. O Zé Wellington bateu a idade sub-20 e chegou ao profissional e não estava nos planos. Então o Flamengo foi e negociou esse jogador. Outro jogador que o Flamengo negociou foi o Ryan Lucas. Esse é destaque do sub-20 real. Joga muita bola, volante. Estava com a seleção brasileira, é sempre chamado para a seleção brasileira. Jogador que chama muita atenção, mas o Flamengo pensou o seguinte, para vocês entenderem essa história. Ele tem muito potencial, e como é que o Flamengo negocia esse jogador? O Flamengo pensou, ele terá poucas oportunidades no elenco profissional do Flamengo. Sim, a posição que ele joga tem vários jogadores na frente dele. Jorginho acabou de chegar, tem De La Cruz, tem o Alan, tem vários outros jogadores, tem o próprio Everton Araújo. E o que o Flamengo pensou? Vamos emprestá-lo, ele vai ganhar minutagem, ele vai ganhar experiência e, caso ele retorne, pode ajudar a gente. Ou, se ele render, o clube vai comprá-lo. E o Ryan Lucas está sendo emprestado para o Sporting de Portugal. Contrato de 12 meses com uma opção de compra que eu ainda não descobri.
E assim que eu descobrir, eu vou trazer para vocês. Então, por conta disso, o Flamengo está fechando essa operação. Os documentos já foram trocados entre os departamentos jurídicos dos dois clubes. Das duas, uma. Ou ele vai se destacar e será comprado pelo valor da opção de compra que o Flamengo estabeleceu, ou ele não será comprado e volta com uma certa experiência de um futebol que é um bom futebol. O futebol português é um futebol que exige do atleta. Então, eu acho que será uma boa sim para o Ryan Lucas. Inclusive, a informação que eu tenho é que ele está super feliz com essa empreitada, digamos assim. Tudo certo. Boa sorte ao Ryan Lucas, o garoto aí que tem um bom futebol, tem tudo para dar certo na vida dele. A novela chegou ao seu capítulo decisivo. Gerson está de malas prontas para deixar o Flamengo e embarcar rumo à Rússia, encerrando mais uma passagem pelo clube do coração. Quem entregou o bastidor da transferência foi o atacante Luiz Henrique, atualmente no Zenit, que revelou que o Coringa o procurou pedindo informações detalhadas sobre o clube russo. E não foi papo rápido. Gerson quis saber de tudo. Estrutura, ambiente, estilo de jogo, adaptação e até a vida fora de campo. Luiz não escondeu a empolgação ao contar que passou todas as informações e recebeu um agradecimento caloroso do camisa 8 rubro-negro. A conversa informal entre os dois brasileiros, amigos fora dos gramados, foi o empurrão final para Gerson aceitar a proposta considerada irrecusável pelos seus representantes. A verdade é que o Zenit está disposto a pagar alto, e à vista, para levá-lo, e o Flamengo já deixou claro que só libera se os 25 milhões de euros forem depositados de uma vez só. Com isso, o Mundial de Clubes pode marcar a despedida oficial de Gerson com o manto sagrado. ChatGPT roteirista. Do ponto de vista do torcedor, é difícil engolir essa saída. Gerson não é apenas mais um no elenco, é símbolo de raça, liderança e identificação com a arquibancada. Desde que voltou da Europa, ele reconquistou o carinho da nação com atuações consistentes, gols importantes e uma entrega dentro de campo que sempre levantou o Maracanã. Mas, infelizmente, a realidade do futebol atual fala mais alto. O Zenit ofereceu um salário quase 3 vezes maior do que o que ele recebe no Flamengo, além de um pacote recheado com luvas e bônus por desempenho. É muito dinheiro em jogo, e para um jogador com mercado no exterior, a proposta soa como um salto de carreira e de vida. O Flamengo, que já havia adotado uma postura firme na negociação de La Cruz, mais uma vez mantém a coerência, só libera se pagar tudo à vista. A diferença é que, desta vez, quem sai é um dos grandes pilares do meio-campo e não há reposição à altura já confirmada para assumir esse espaço. ChatGPT roteirista. Enquanto a diretoria se movimenta nos bastidores para suprir essa perda, a torcida já se prepara emocionalmente para se despedir de um dos seus ídolos recentes. E não é só uma saída técnica, é emocional também. Gerson chegou em 2019, no ano mágico sob o comando de Jorge Jesus, e logo virou peça-chave daquela engrenagem perfeita que encantou o continente. Foi vendido para o Olympique de Marselha em 2021, mas o reencontro com a camisa rubro-negra aconteceu em 2023, reacendendo a chama da paixão com a torcida. Com títulos como Libertadores, Brasileirão, Recopa, Copa do Brasil e Cariocas no currículo, o Coringa escreveu seu nome na história do clube. A expectativa é que ele se despeça em grande estilo, com a possibilidade de levantar mais uma taça, agora internacional, diante de gigantes como Chelsea e Los Angeles FC. Se esse for o último capítulo da sua história no Flamengo, que seja digno de quem sempre honrou o manto. ChatGPT roteirista. A janela de transferências da Rússia abre no dia 20 de junho, exatamente durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o que pode acelerar o desfecho. Internamente, a diretoria do Flamengo já trabalha com o cenário da saída e analisa o mercado em busca de reforços, especialmente para o meio-campo, onde a concorrência é intensa, mas a qualidade de Gerson é difícil de ser substituída. O torcedor, que aprendeu a confiar na gestão esportiva e financeira do clube, torce para que a reposição venha à altura e que o foco se mantenha nas conquistas da temporada. Afinal, mesmo com saídas importantes, o elenco segue forte, liderando o Brasileirão e com chances reais na Libertadores. A saída de Gerson, por mais dolorosa que seja, pode abrir portas para novos nomes brilharem. Mas uma coisa é certa, o legado que ele deixa não se apaga. E, quem sabe, no futuro, o caminho do Coringa e do Flamengo ainda volte a se cruzar. Porque uma vez rubro-negro, sempre rubro-negro.